Do século passado para este século, que ainda está chegando a um quarto, né? Nós progredimos ou nós regredimos na área da segurança no trabalho, na área da medicina do trabalho? É uma pergunta tão difícil. Claro, eu acho que há muitas questões positivas. Nós temos uma história de desigualdades crônicas, não é? Em todos os sentidos, e que se perpetua, né? Isso tem muito a ver com a história das opções econômicas que nós temos tomado ao longo da nossa história, tem a ver com a construção do nosso povo, com a nossa cultura, né? E esse contexto todo determina como nós vivemos, como nós adoecemos e como nós morremos, né? E tudo que eu vou falar aqui, que vai parecer crítico, na verdade não é exatamente crítico. É crítico, mas ao mesmo tempo esperançoso, porque a ideia que eu tenho é que tudo que nós fizemos e estamos fazendo é insuficiente e nós temos que parar de fazer mais do mesmo. Isso não desmerece de forma alguma, em nada, todos os esforços que foram feitos no passado, pessoas muito importantes, muito guerreiras, e vem sendo feito ao longo desses últimos 19 anos. Nós temos um Brasil hoje que rasga parte da Constituição Federal no que se refere aos direitos humanos e à saúde no trabalho. Nós temos entregadores de aplicativos, isso os mais visíveis para pessoas em geral, entregadores de aplicativos que arriscam a vida diariamente, naquele frenesi de fazer suas entregas no menor tempo possível, catadores de material reciclável que ficam carregando aqueles caminhõezinhos, né, aquelas carroças de diferentes tamanhos, ambulantes e camelôs, trabalhadoras domésticas que, a despeito de terem uma lei que regulamenta a profissão, continuam na informalidade, na sua grande maioria, os coletores de lixo que ficam correndo às noites com lixos pesadíssimos, insalubres, os trabalhadores faz tudo, né? Os ajudantes de obras de construção civil, salões de beleza, limpeza e segurança terceirizadas, segurança, etc. E que foram, muitas vezes, foram considerados essenciais somente na pandemia, né? Agora, há outros menos visíveis, aos desocupados, que perfazem ainda 7,9% da nossa população, né? E quando a gente fala de trabalhadores privilegiados, Juca, com carteira assinada ou servidores públicos, nós estamos falando de pessoas que sofrem processo acelerado de precarização dos vínculos empregatícios, sofrem com más condições de trabalho, com exposições a substâncias químicas, agentes físicos e biológicos, já falei, a cancerígenos, a formas de organização e gestão do trabalho muito violentas, opressoras, que são causas de acidentes e adoecimentos do trabalhador. E a chamada reforma trabalhista foi aprovada por um congresso majoritariamente patronal em 2017 e a reforma aprofundou essa desigualdade e a insegurança na vida dos trabalhadores que verdadeiramente produzem as riquezas do país. Então, nós temos um cenário bastante preocupante, né? Muito preocupante mesmo, e que merece toda a nossa dedicação e nosso esforço para que se mude. Mas em que medida a reforma trabalhista afetou essa questão específica, né, da área da segurança do trabalho, dos acidentes de trabalho, da saúde do trabalhador? Olha, primeiro, eu acho que é interessante a gente resgatar um conceito para entender melhor, né? O que é a saúde, né? Olha só, a nossa Constituição ela é primorosa, porque ela foi, um artigo dela, o 196, foi resultado de um embate muito grande entre forças retrógradas à época e progressistas, e essas últimas que se baseavam nos preceitos da reforma sanitária. E essas forças progressistas lutaram muito, com muita participação popular, e conseguiram uma redação sobre o direito à saúde muito primorosa, que incorpora o conceito de que a saúde é, de fato, determinada socialmente, como diz a Organização Mundial da Saúde, né? Então, o artigo fala assim: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Então vamos lá, se a saúde é direito de todos, quer dizer que independentemente da condição econômica, da ideologia política, da cor, da raça, do gênero, da crença religiosa de qualquer cidadão, a pessoa tem direito à saúde, né? E a outra parte fala que esse direito deve ser garantido pelo Estado, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos, né? Então, o Estado, quando ele pensa em construir políticas públicas, econômicas e sociais, ele deve promover a saúde e visar a redução do risco de doença. Isso quer dizer que o Estado deve nos proteger dos males da desigualdade, da fome, da pobreza, dos agrotóxicos, do desmatamento e outras agressões ao meio ambiente, da especulação imobiliária, do financismo, que mata a economia produtiva, do turismo predatório, que expulsa as populações para as periferias, né? Da violência relacionada ao trabalho, e essa violência é representada pelas más condições de trabalho, pela organização e gestão opressoras do trabalho. A reforma trabalhista, ela tira uma série de direitos trabalhadores, coíbe a organização dos trabalhadores, precariza muito mais os vínculos, coloca regras absolutamente predatórias, né? Dá espaço para uma relação desigual se tornar mais desigual ainda. Então, em síntese, a reforma trabalhista ela foi muito maléfica para as condições de trabalho e para as condições para que os trabalhadores possam lutar por sua vida, pela sua proteção.